Irmãos, nesse mês, será que temos aprendido a amar? Porque esse é o nosso tema. O pastor falou sobre o fundamento do amor. E hoje tem muito mais para a gente aprender. Amém? Eu sei que tem alguns que anotam e tudo mais, mas antes de eu falar o título, a gente pode orar juntos? Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Chegamos até aqui, te adoramos, rendemos nossas vidas aos teus pés. A tua presença habita dentro de nós, Jesus. N dias igual hoje, Pai, que a gente te pede. Por mais que pareça estar tão frio e depressivo lá fora, faz algo novo no nosso coração e queima a gente, Pai. Que essa palavra que o Senhor confiou a mim possa vir um eco da sua voz do céu sobre a vida de nossos irmãos, sobre aquele que está online. Que não seja eu, mas que seja o Espírito de Deus me guiando. Que seja o Senhor Jesus daí do trono, organizando esse culto e direcionando a gente para os locais mais profundos que existe no Senhor, Pai. Seja o centro de todas as coisas, Cristo. Abre nossos olhos espirituais para que a gente possa ver a verdade que existe dentro do Evangelho, Pai. Abre nossos ouvidos para que a gente possa focar em escutar o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Jesus. Jesus, eu sei que não é todo mundo que consegue prestar atenção. Então, Pai, por favor, ajuda-nos a prestar atenção no que o Senhor quer falar. Nos direciona, Pai. Sem teu Espírito nada somos, nada acontece, nada fica com excelência. Mas por causa que o Senhor enviou o Espírito de vida sobre nós, somos capazes de te devolver em adoração um culto, Pai. Então receba, Senhor Jesus, nosso coração nessa noite. Em teu nome eu oro. Amém. Pastora Érica, pastor Davison, muito obrigado. Que Jesus possa estar abençoando cada vez mais a vida de vocês, o ministério de vocês. Uma salva de palmas para Jesus pela vida dos nossos pastores, verdade? Amém. Eles são muito carinhosos, são muito bondosos e merecem ser honrados. E para você que está anotando, né? Estamos aqui no mês então do Aprendendo a Amar. E eu tenho uma pergunta para a gente, que esse é o nosso título. Quanto temos amado? Repete comigo. Quanto temos amado? Agora vamos ser um pouquinho mais pessoal. Só pensa no seu coração. Quanto eu tenho amado? Deixe isso aí ecoar no seu coração. Quanto eu tenho amado? Para você que está com a sua Bíblia, ou talvez com a sua Bíblia virtual, abre comigo em João capítulo 13. Que hoje a gente vai estar lendo alguns versículos ali, em João 13, para que a gente possa, né, dentro desse capítulo, ver o desfecho do tamanho do amor de Jesus por mim, por você. Aqui nesse capítulo 13 a gente vai ver como Jesus ama tanto o reino, né, que Ele governa, amém? Jesus está governando sobre o reino dele. Por mais que pareça que as coisas estão uma bagunça no dia a dia, o Senhor ainda está no governo, tá bom? O Senhor ainda está governando e Ele ama o reino dele. E a gente pode ver que através disso, através desse amor, a gente consegue acessar em locais mais profundos com Ele. A gente consegue acessar um poder que se chama amar. Você sabia que amar é um poder tão poderoso? É algo tão poderoso você poder amar. E é por isso que nesse mês a gente está aprendendo a amar. Esse é o nosso tema. Mas para a gente aprender a amar, é bom a gente fazer um check-in. Todo mundo sabe o que é um check-in? Checar. É se perguntar. Porque eu acho que a gente não vai no médico todo ano porque a gente está com medo. Não, mas porque a gente precisa de checar, não é? Não vai no médico, faz um check-in. Então hoje vai ser uma noite de check-in. Vamos checar o nosso coração. Fazendo essa pergunta. Será que temos amado? Ou melhor, quanto tenho amado? E é algo que veio sobre mim, é que eu estava pensando que o amor que não age, sabe, um amor que a gente tem e que não gera fruto, que não vive, que não anda, esse amor traz um cansaço para a nossa alma.
Sabe, a pessoa que ela ama, através da sua vida, o motivo que ela acaba alcançando um local assim tão escuro. O que adianta a gente ter amor? Eu estou tentando explicar de uma forma simples, mas nem eu estou conseguindo explicar isso tão simples. O que adianta a gente amar e segurar isso só para a gente e não saber compartilhar? Estou chegando onde eu quero. O que adianta Jesus amar a gente em tanta abundância e a gente não saber compartilhar esse amor? Hoje a gente vai falar sobre as formas, as maneiras e o porquê que eu e você precisam compartilhar esse amor. Gente, sabadinho é Valentine's, né? Tem que falar de amor, né? Você pega a nega velha, leva ela para sair para comer. Tadinha, a Stephanie lá atrás. Você leva ela para um restaurante. Obrigado, jovens, por ter, como é que fala? Abençoado a gente com um jantar. Sexta-feira vai ser bênção, amém? Amém. Não adianta nada a gente ter um amor e não saber compartilhar. Então bora lá, vamos para a Bíblia. Vamos entrar aqui então no versículo 1. Já de cara, no começo aqui de João 13. Está escrito o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu acho muito importante a gente não pular as partes da leitura. Então vamos começar pela parte que é notório, que a gente vê que está falando que um pouco antes da festa da Páscoa. Para aquela tradição, quando a gente volta lá, mais de 2000 anos atrás, antes de Jesus ser crucificado, existe uma tradição de uma festa da Páscoa que é muito maior do que a gente conhece como Páscoa hoje. Verdade? Porque Páscoa para a gente hoje, assim, contextualizando no século e no mundo, é o quê? É eu esconder uns ovos aqui em cima e falar: Noah, vem procurar os ovinhos que eu escondi. Vou comprar Gente, eu não estou falando para vocês parar de fazer os brigadeiros gostosos. Continua fazendo os brigadeiros, tá bom, irmãs? Continua fazendo os bolos. Eu pessoalmente amo. Não é esse o meu ponto. Estou falando, não vamos trocar o chocolate por Jesus. Não vamos trocar a cultura pelo costume do mundo. Porque eu quero relembrar a gente que Páscoa é sobre sangue. Tá bom? Páscoa é sobre a morte, sobre a libertação. E a Páscoa, ela aponta para a cruz. Imagina que, no contexto aqui, estava ali, um pouquinho antes deles começar a festejar. Então, aquele povo não era, procurar ovo e tal. Não, era uma festa de comemorar. Imagina um povo que é liberto. A gente devia comemorar isso mais, sabe? Ter aquela alegria de acordar, lembrando que a gente é liberto através do sangue. Isso é algo que a gente devia comemorar. E então, vai continuar o texto falando aqui, bem no finalzinho. Acompanhem comigo, bem no finalzinho está falando assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É autoexplicativo, mas às vezes eu já escutei isso muito, me falaram, o óbvio tem que ser explicado. Então eu vou falar: Jesus amou até o último dia dele na terra. Jesus, mas é aqui onde entra começa o nosso entendimento de quão poderoso é Jesus ter amado até o fim. Sabe por que Jesus soube o que é amar até o fim? Ele viveu, desde o início, na unção da Trindade. Eram os três, desde o início de tudo. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Aí Deus manda o seu Filho para a terra. Imagina, Jesus está na glória, tudo lindo, tudo bom, santo, santo, santo. E ele desce para vir para ficar no meio do povo, tipo nós assim. Parece um pouco sem lógica, né? Mas sim, ele desce. Ele vem em forma humana. E quando Jesus vem em forma humana, o que a gente vê aqui nessa passagem? Que a gente consegue entender que o Senhor teve uma
Relação, repete comigo, relação. Hoje vai ser bem pausado, porque a gente vai precisar de sink in essa questão do amor. Deus precisou de vir como homem para sentir o calor do abraço de uma mãe. Jesus teve mãe. Ele precisou de entender aquele amor de uma mãe. Você é mãe aqui. Tem uma mãe. Com certeza tem mãe aqui dentro. É um amor diferente. Estou falando que Deus não ama. Deus ama como Deus. Mas Ele veio para que essa mensagem de hoje pudesse fazer sentido para a gente. Ele é amor como uma mãe que viu o amor da mãe. Então Ele sabe aquele amor de mãe e filho. Aquele carinho, aquele abraço. Ele sabe o amor de uma ovelha, sabe? Como o pastor ama a gente. Porque ele teve seus discípulos. Então ele sabe o carinho de olhar para os discípulos assim, ó. Assim, nossa, eu amo, eu te amo, eu te amo. Jesus sabe esse amor. Então Jesus, ele veio, mesmo sendo Deus, se tornou um homem. E através do amor, é onde a gente vai entrar aqui. Em João 13, versículo 4 e 5, se você gosta de anotar. Através do amor, ele se tornou servo. Porque no começo do capítulo, aqui no versículo 1, a gente vê que ia começar a festa, e Jesus então amou até o fim. Então, porque ele amou até o fim, ele vai fazer algo mais aqui para frente, aqui no versículo 4 e 5, que é o quê? Ele está reunido ali com seus irmãos, com os seus discípulos. E então vou começar a ler aqui, versículo 4 e 5. Ele levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. O Senhor Jesus amou tanto que ele se tornou servo naquele ato. Sabe, para aquela tradição era algo... ou talvez eu possa falar até uma palavra assim. Era de menosprezar você ver alguma pessoa lavar o pé do outro. Era do tipo assim, isso é coisa de empregado. Isso é coisa de pessoas que estão no mais baixo, do mais baixo. E a primeira pergunta, dentro das 3 perguntas que eu vou falar, além da primeira, é: será que eu tenho amado ao ponto de servir? Porque aqui no texto falou que Jesus amou até o fim. Então, se ele amou até o fim e começou a servir, é porque ele viu que dentro de nós, se ele foi um homem, se ele veio de carne e osso, ele percebeu que entre eu e você era necessário servir um ao outro. Era necessário servir a comunidade. O microfone. Quando eu pego quando eu pego o mic e eu estou falando no mic, eu estou servindo? Sim ou não? Ah, gente, vocês não tomou café, não almoçou? Sim ou não? Sim. Obrigado. Brincadeira, tá? Eu falo assim com todo mundo, não. Se o Rodrigão está contando quantas pessoas tem que ir na igreja, eu atrapalhei ele contar, eu sou bom. Você está contando quantas pessoas tem que ir na igreja, ele está servindo ou não? Sim. Até no último sim vai ser o mais forte da igreja, eu tenho certeza. Se a Jamília está sentada ali na porta, vigiando ali, quem entra e sai fazendo barulho, tô brincando. Mas quem entra e sai ali ajudando a abrir a porta, está servindo ou não? O Júnior está lá na câmera, ele está ali gravando. Servindo ou não? Chegamos no ponto, quer mais um? Entendemos? Estamos adorando, se a gente junta a cadeira, se a gente arruma as coisas no final do culto, se você cozinha, se você faz doce, qualquer coisa que você está fazendo, você está servindo ou não? Sim, e é maravilhoso, é necessário. Mas isso aí, servir dessa maneira, já existia há muito tempo. As tradições de servir para o Senhor já existem há muito tempo, irmãos. Isso não é novidade. Existia sacerdote que entrava naquele local santo porque ele estava servindo ao Senhor. Mas o que a tradição não nos ensina é servir uns aos outros. E aí onde Jesus vem, ele rouba a cena que para muitas pessoas naquela época era: por que você está fazendo isso? Como assim?
Para que você está fazendo isso? Sim, irmãos, tudo que a gente faz aqui na igreja é para servir ao Senhor Jesus. E isso é válido, isso é bênção, isso edifica. Mas o Senhor Jesus veio para cá para nos ensinar. Sai dessa religiosidade onde o seu foco é só mostrar as suas obras e começa a agir entre os irmãos. Começa a amar um ao outro. Porque Jesus, ele desceu num nível tão baixo para lavar os pés. E ali foi um recado. Se ele tivesse uma tela bonita assim atrás dele, teria tirado uma foto falando assim: cuidado com a religiosidade. Cuidado. Cuidado. Só servir, 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 servir. E o quanto eu tenho amado? Porque para mim vir aqui pregar é fácil. Talvez minhas palavras vão ser válidas aqui nesse momento. Mas se lá fora eu não amar o meu próximo, o que adianta eu pregar? O que adianta eu fazer qualquer coisa dentro da igreja se o servir, tirei a toalha, de me humilhar? Isso é quando, às vezes, pessoas que a gente não gosta, às vezes é servir pessoas que a gente não conhece, o irmão que não cheira muito bem, mas é verdade. É servir, é amar. Porque olha, o Senhor, ele era mestre, mas ele se fez servo. Ele era Senhor, mas ele se ajoelhou. E nós somos só filho dele, adotado. A gente não é ajoelhar, se humilhar. Ele era Deus e tocou numa sujeira de um pé. O que seria nós entrar em locais onde a gente poderia servir um pouco mais? Irmãos, o amor verdadeiro nos leva para essa posição mais baixa e nunca para cima. Leva a gente a estar em um local tão profundo, tão perto. Irmãos, se for preciso, amar vai fazer com que a gente se humilhe, tá bom? Vai fazer eu e você engolir nosso orgulho. Vai fazer a gente amar em servir aquele que talvez nem merece. Ainda em João 13, a gente vai ler versículo 8 e 9. Porque aqui a gente já começou falando sobre quanto eu tenho amado no ponto que eu começo a servir. E a segunda pergunta seria: será que eu tenho amado o ponto de entender que viver para Cristo é missão? Porque não é fácil. Ou você acha que é fácil viver para Cristo? É fácil abandonar os pecados? Não é. É real talk. O meu joelho voltou a doer, gente. Estou mancando. Eu acho que eu vou andar um pouco menos. Gente, eu não sei se faria sentido eu falar essas coisas para você, mas eu lembro de quando eu não era cristão, eu tinha tanto menos lutas. O cristão, ele não vai ter um estilo de vida que só porque ele aceitou a Cristo quer dizer que acabou os problemas. Acabou todas as minhas dificuldades, não. A diferença, irmãos, é por isso que eu estou falando que viver com Cristo é uma missão. A diferença é que a gente está numa missão 24 horas. Porque o Senhor Jesus não vai deixar a gente esquecer do problema. E a vida lá fora te dá muitas coisas para você poder esquecer dos seus problemas. O Senhor Jesus vai te lembrar. Você não vai deitar na cama com paz, porque Ele vai te lembrar dos seus erros, dos seus pecados, porque Ele quer que você faça parte dessa grande missão de viver com o reino. Vamos ler no versículo 8 e 9. Aí o Pedro disse assim, porque imagina que Jesus já estava andando no meio deles, os servos tudo viu ele, os discípulos tudo viu ele curando, viu a majestade que existia em Jesus. E aí Pedro todo assim, alvoroçado, assim, lá em cima com o sentimento dele, ele fala assim: nunca lavarás os meus pés. Aí Jesus respondeu a ele: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Simão respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Vou repetir essa partezinha que é muito importante. Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Os discípulos andavam com Jesus, tá bom? Não andava com Jesus? Os discípulos viu Jesus fazendo milagre, verdade? E mesmo assim, Jesus virou para eles e falou assim, ó, se você não lavar os pés, você não faz comigo. Isso me faz pensar muito na vida do crente que assiste pregações no YouTube. A vida do crente que vai no culto todo domingo. A vida do crente que gosta de ir lá nos comentários dos posts, lá onde tem um monte de teólogo formado pela FEBEM, né? Comentando lá na sessão, no Band de Analfabeto Bíblico, brincadeira à parte, comentando, dando a sua opinião. Aí o crente vai lá e comenta. Aí eu começo a querer comparar o Senhor Jesus falando assim, era igual meus discípulos até eles não querer lavar o pé. Podia até ter vendo os milagres, andando comigo, mas se não lavar o pé, que é, se não servir um ao outro, se não entrar aqui nessa parte, fazer parte da missão, não adianta. Irmãos, não adianta ir no domingo, no culto, escutar louvor, se eu e você não pegar encarar a missão verdadeira de viver em amor com Cristo. Amém? Amém. A gente tem que estar feliz, porque eu creio e eu quero acreditar que todos nós estamos vivendo esse estilo de vida aonde que a gente olha somente para Cristo. Qual que é o foco desse ano? Qual que é a nossa tema do ano? É fixar nossos olhos em Cristo. Não tem outra coisa. E essa é a nossa missão, porque dentro do reino, qual que foi a grande comissão entregue para nós? A gente tem que ir, tem que pregar, tem que batizar no nome do Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito, e quando eu li ela pela primeira vez, eu fiquei assim, no mesmo tempo tão feliz, aí depois me deu um baque, assim eu falei, poxa, isso aqui é meio que ofensivo, mas é bom. A frase é de Charles Haddon, que fala assim, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E eu fiquei, nossa, eu sou um missionário, por mais que eu não sei. Aí eu parei por um segundo. Peraí, e se eu for um impostor? Porque o missionário que ele falou aqui nessa frase, não é um missionário que a gente conhece, que compra a blusa da Angola, vai lá na Angola e volta, ou aquele missionário que está sempre viajando. Não. É da missão de pregar o evangelho através de ser servo, igual Jesus falou aqui, de fazer parte desse reino. Imagina eu viver minha vida toda indo no culto domingo todo, para no final da minha vida, no grande dia, eu descobri que eu não fazia parte com Cristo. A mensagem hoje vai ser sim, mais pesada, porque eu e você almeja a eternidade, não é? Almeja ir para o céu. Mas eu escutei algo esse final de semana, e o céu não é o final da nossa trajetória em si, sabe? Não é o melhor presente que a gente vai ter, é ir para o céu. Eu vou para o céu. Não é o maior presente. O nosso maior presente ainda continua sendo o presente que tem hoje, Cristo. E estar na eternidade com Ele. Então, se eu digo que eu amo a Cristo, mas eu não importo com as almas que vai passar na eternidade ou não, tem alguma coisa errada comigo. Se eu olhar para o meu irmão do lado e não me preocupar com a alma dele, tem algo acontecendo comigo. E o centro dessa mensagem, onde inseriu o tema, que era sobre falar sobre o mandamento de um grande amor, está em João 13, versículo 34 e 35, que fala o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros. Repete comigo, amem uns aos outros. É esse que é Jesus falando, tá? Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Vou parar aqui. O mandamento dessa lei,
Vamos lá, vamos lembrar onde é que a gente estava. Volta lá no versículo 1. O mandamento dessa lei, voltei lá no versículo 1, reflete na experiência do Deus que veio como homem e experimentou o amor. E ele falou: olha, eu amei até o fim, me tornei servo, e agora eu entendo que esses filhos meus precisam de uma lei, e esse é um novo mandamento que eu dou para vocês: amem um ao outro como eu os amei. O Senhor nos amou tanto que para nos proteger, porque lei, irmãos, lei não é para a gente ficar legal ou ilegal não, tá bom? Lei não é para isso. Lei significa um local de proteção. O Senhor manda essa lei sobre nós para amar uns aos outros, para que a gente possa ficar protegido, proteger o nosso coração. Exercer o amor nos protege, protege a nossa santidade, protege o nosso coração diante das adversidades aí fora. Projetar amor para o próximo é algo maravilhoso. E a gente acaba entendendo que o Senhor, porque Ele experimentou esse amor, Ele compartilhou todo o benefício através dessa lei que agora a gente vive dentro dela. Jesus amou até o fim, irmão. E Ele chamou a gente para viver esse amor. Deixa eu tomar um gole d'água. A gente, nesse momento, vai para Apocalipse. Vou pular lá para Apocalipse só para fazer uma conclusão de todas as coisas que eu estou falando aqui sobre amar. Porque eu vou falar de amar, 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 amar. E vocês vão escutar isso mais 2 semanas sobre amor. Mas eu vou falar algo para vocês. Depois do gole d'água, né? Depois do reclamos do plim plim. Não sei se... Cara, eu estou falando, os 30 tá chegando. Alguém lembra disso? Os reclamos do plim plim? Aí, viu? Obrigado, Nick. Te amo. Amo a vida do Nick, ele nunca deixou sobrar. Nossa, esse menino é ouro. Apocalipse 20, não precisa ler aqui, mas eu quero que vocês abrem 21, versículo 4, tá bom? Apocalipse 21, versículo 4, porque isso a gente vai ler junto. Mas deixa eu só resumir aqui, 20 e versículo 11 ao 15, no capítulo 20, ó. A Bíblia vai falar pra gente, tá bom? Preste atenção nisso aqui. Se você não prestou atenção em nada na mensagem, agora é o seu momento. Pega as redes, balança o corpo aí e presta atenção, tá bom? A Bíblia fala de um dia, meus irmãos. Meus amados, está escrito na Bíblia de um dia que será aberto todos os livros e todas as pessoas serão julgadas, serão lançadas no fogo, aqueles que não faz parte do reino, e os que faz parte do reino vai viver com Cristo. Tá aí o seu tesouro, viver com Cristo. Tá bom? Mas vamos lembrar desse dia, porque não estou falando para vocês ficar com medo não, mas vamos ter temor do grande dia. Porque muitas pessoas morreram pregando a palavra do Senhor, agora estão no céu, esperando o dia que o Senhor vai dar um corpo glorificado, para que eu e você possamos reinar junto com Ele, amém? Aí tem crente que tem certeza da salvação, amém? Jesus é bom mesmo. E agora eu quero conectar com o versículo 4, no capítulo 21. Eu não sei qual que é a versão de vocês, mas se a gente pudesse, ou desculpa, vamos ler junto. Vamos ler aqui. Aí ninguém pode falar, meu versão, entendeu? Vamos ler aqui juntinho, aqui, bonitinho. Ó, 1, 2, 3 e... Ele... A gente tinha que estar dando uma salva de palma para Jesus. Yes, obrigado, Senhor Jesus. Olha lá, o que está escrito? Dos olhos vai ser retirada toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nada de choro, nada de dor, nada. Aleluias, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Mas vamos colocar uma vírgula aqui.
o Senhor Jesus vai sim tirar toda a morte da terra, porque Ele prometeu. Ele vai tirar essa dor que você sente hoje dos seus problemas. Oh, glória! Aleluia! Ele vai acabar com todos os seus problemas, mas tem algo que a gente passa despercebido na Bíblia, que está escrito aqui que seremos julgados. Aí eu te pergunto, talvez a sua salvação, amém, eu sou crente, estou no fogo, eu sei que eu vou para o céu, amém. Agora a minha pergunta é, quanto tenho amado? Para olhar para o meu pai e saber que ele não é salvo, e imaginar o julgamento do Senhor enxugando a minha lágrima, porque eu estou vendo meu pai indo para o inferno. Quanto eu tenho amado para olhar para o meu filho que está desviado e coragem de falar de Jesus para ele com medo da atitude dele? O Senhor vai enxugar a sua lágrima. Mas é essa dor. Existe alguém que a gente fala que ama, mas esqueceu de servir como o Senhor Jesus serviu. Humilhar o que você pensa. Olha, talvez eu estou com medo de falar para aquela tia minha, mas eu amo tanto ela, eu preciso falar. É isso que Jesus fez. Ele arrancou a sua veste, a sua capa ali, ele colocou a toalha e falou assim: eu vou diminuir. A gente diminuir às vezes, irmão, é passar por medo, é vergonha, é matar o orgulho, para alcançar aquela pessoa que a gente ama de verdade, para alcançar aquela pessoa que a gente precisa. E aqui ficou um pouco sentimental, eu entendo, porque a gente está falando de família, mas esse sentimento a gente tinha que migrar ele para todas as almas. Se você ama como Cristo amou, Cristo ama todos, eu e você. Precisa de olhar para todo ser vivo na terra e sentir esse peso no coração, de saber que o poder está em Jesus, mas a responsabilidade foi entregue para nós. Você e eu temos a responsabilidade de espalhar a palavra de vida. Irmãos, eu quero pedir para vocês ficarem em pé comigo. Fiquem em pé comigo, por favor. Temos amado o suficiente para importar com a alma de pessoas que a gente ama? Já pode fechar seus olhos, eu não quero enrolar aqui, o Senhor já ministrou no meu coração, e eu já tenho certeza do que o Senhor vai fazer nessa noite. Sabe, quando Deus te falar alguma coisa, você não fica com medo, você pisa fora do barco, tá bom? Se é Deus falando, não tenha medo. Mas eu vou dar um pouquinho de uma êxtase, um pouquinho de alegria, porque na Bíblia também fala que o amor de muitos esfriará, mas repete comigo, o nosso não vai esfriar, porque vamos servir como Jesus serviu, e iremos até o fim. Jesus amou aqueles que Ele amava na terra até o fim, e nos chamou para amar como Ele amou. Então, se eu estou refletindo o que o Senhor Jesus fez, eu vou amar até o fim. Eu não vou parar de amar. Mas aí quando eu volto no versículo, naquele finalzinho que eu deixei de suspense, e que eu vou ler agora, fala assim, nisto, João 13, na parte 35, fala assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo não vai reconhecer Jesus através da nosso discurso. O mundo vai conhecer Jesus através nas nossas ações. É servindo a um ao outro. Irmãos, falar, até papagaio fala. Se eu ensinar, o papagaio vai conversar. Até papagaio fala. Agora, agir e amar igual a Cristo, só quem foi criado à imagem dele. E nessa noite a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Sabe, enquanto eu estava estudando, o Senhor me mostrou isso aqui muito claro. E eu peço que você não fique com vergonha. Sabe, a gente vai fazer nessa noite. Eu não vou chamar você para vir aqui ajoelhar. Eu quero fazer um ato profético. A gente pode fazer isso hoje, amém? Amém? Pode? Talvez no seu celular você tenha foto ou um vídeo de alguém que você ama muito, mas que você sabe que ainda precisa do alcance do Senhor.
Talvez você não quer colocar uma foto, mas você tem na memória alguém que você ama muito, que você quer deixar aqui no altar. Nessa noite, como um ato profético, e eu peço aos irmãos, por favor, não tenham vergonha, que eu creio no poder da ação do Senhor Jesus. Venham todo mundo hoje, enquanto a gente estiver adorando. A gente vai começar a adorar, e de um em um, vem todo mundo. Eu quero, de verdade, meu coração está palpitando por isso, para a gente possa orar. Coloque seu celular, tira um minutinho aí, puxa a foto de uma pessoa que você ama. Não é possível que não tenha alguém que você ama, uma pessoa que você não consegue colocar no celular, uma fotinha daquela pessoa. Vim aqui diante do altar, coloca o seu celular dessa pessoa. Não é para os outros ficar olhando, ou se quiser até fecha a câmera, não precisa estar mostrando, mas coloca como um ato profético. E nessa noite a gente vai orar como uma igreja. A gente vai estender nossas mãos, e a gente vai começar a clamar, a gente vai começar a adorar o Senhor Jesus enquanto o louvor estiver adorando, e a gente vai deixar a presença de Deus. A gente ainda tem 10 minutos antes de acabar o culto, não tenha pressa de ir embora. Amém? Eu posso contar com a igreja? Amém? A gente pode fazer isso. E aí você lembra que o Senhor Jesus, mesmo sendo rei, se ajoelhou. Hoje eu quero chamar todo mundo que puder. Talvez você não vai de joelhos literalmente, mas é se prostrar ao Senhor Jesus. Seja na sua cadeira depois, pode vir, quem já quiser, quem tiver, por favor, vamos deixando o celular, fique aqui perto, vamos ficar uma igreja unida, calorosa. O Senhor veio mesmo sendo Deus para sentir o calor, Ele sentiu o abraço, Ele viu lágrimas, Ele viu dor, Ele sentiu algo. E hoje nessa noite, eu creio que o Senhor Jesus tem poder para vir visitar essa pessoa que você tanto ama, para vir e tocar sobre a vida dessa pessoa que você tanto ama. Pode começar a adoração. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. É amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer com tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama, Senhor Jesus, é o mínimo, Pai, que eu poderia fazer por tudo o que você recebe o nosso ato de sacrifício aqui nesse momento, Jesus. O Senhor fez o perfeito sacrifício naquela cruz por todos nós, Senhor. Mas nesse momento, enquanto nossos olhos estão focados no Senhor, Pai, somos humanos. Nossos olhos estão no Senhor Jesus. A gente não quer desviar, mas o nosso coração, por habitar na terra, tem pessoas que a gente almeja de poder ver suceder na vida, Pai, de poder encontrar com o Senhor também, Jesus. Pai, nessa noite, Pai,
A gente pede para que um vento impetuoso venha sobre essa pessoa, sobre essa família. Senhor Jesus, existe, Pai, um coração, Pai. Existe vidas que está aqui nesse momento prostrado, Pai, com o entendimento que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça, e que o Senhor vai vir como fogo para poder julgar. Pai, nos dá força, Pai, para poder ser um servo tão excelente como o Senhor é, Jesus. Nos dê sabedoria, Pai, para poder alcançar a alma, Senhor Jesus, dessas pessoas através do Teu poder, através do Teu Espírito. Nos revista com Teu poder, Senhor Jesus. Nos unge, Jesus. Venha com Teu Espírito Santo, Pai, poder nos encher mais uma vez. Transborda nossos copos mais uma vez, Pai. Transborda nossas vidas para que a gente possa ser um meio, Pai, um canal para que o Senhor possa chegar até essas pessoas, Pai. São pessoas que amamos, mas amar sem servir, Senhor Jesus, não adianta nada. Então nos dê força, Pai, para poder servir, Pai. E Senhor Jesus, nesse momento, Pai, recebe, Senhor Jesus, nossas orações, nossas preces ao Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor está no trono, à direita de Deus Pai, e que o Senhor está governando todas as coisas. Alinha, Pai, alinha, Senhor Jesus. Não a nossa vontade, Pai, mas alinha, Pai, as Tuas palavras de vida sobre as nossas preces, Senhor Jesus, sobre as nossas orações, porque o Senhor falou que se a gente bater na porta, o Senhor vai abrir. A gente está batendo na porta, Pai. Estamos batendo na porta, Pai. Abre, Pai, então essa porta de meio de vida para essas pessoas que a gente ama. Seus olhos fechados. Agora a pergunta é para você. Se pergunte quanto eu tenho amado, porque uma coisa é eu e você colocar no altar a nossa oração, mas outra coisa é a gente pegar a nossa resposta e agir. Quanto eu tenho amado? Eu tenho amado o suficiente para servir? Eu tenho amado o suficiente para fazer parte da missão do reino, que é ir e amar os outros como Jesus nos amou? Eu tenho amado o suficiente para entender que existe um peso da eternidade e que eu e você precisamos do poder de Deus para nos responsabilizar em ajudar a edificar o reino de Deus.